Uma aplicação que escala muito rápido, que tem uma grande crescente de usuários, geralmente começa a apresentar lentidão por causa do banco de dados. E às vezes você melhora servidor, compra mais processamento e não resolve o problema. E a solução, na maioria das vezes, ela é muito mais simples. A gente está falando sobre index. E hoje eu trouxe aqui um banco de dados. Eu tenho só uma tabela nele, um banco SQLite. Eu tenho só essa tabela users, onde eu tenho algumas colunas. Então, principalmente aqui a gente pode focar em ID e e-mail. E vamos simular que dentro do meu sistema o usuário realiza o login e quando eu realizo o login, eu preciso buscar esse e-mail dentro da minha tabela users. Vamos supor que lá na minha aplicação acontece igual acontece aqui. Então vou um select count from users e eu tenho 1 milhão de usuários, 1 milhão de registros. E eu quero buscar o ID do meu usuário, onde o e-mail for igual a user1@gmail, ou aqui melhor, e-mail.com. Eu quero fazer essa busca. E eu posso ver que ele demorou aqui mais de 1 segundo para isso. E para um sistema de login, onde eu tenho muitos usuários fazendo login, isso vai ficar muito mais lento do que 1 segundo. Vai ficar inviável de usar a minha aplicação. E a forma que a gente pode melhorar isso é utilizando index. Então, antes da gente fazer a criação do nosso index, eu vou usar o mesmo select, só que antes eu vou passar aqui uma diretiva explain query plan. E ela vai dizer para nós a estratégia que ela está usando para fazer a busca do meu select, pegando o meu select e como que ela está buscando o e-mail que eu passei aqui. Então ela está usando a estratégia de scan. Ela está andando, percorrendo registro por registro da minha tabela até achar o e-mail ou os e-mails que são iguais a esse daqui que eu passei. Por isso que acaba se tornando tão lento. E para a gente fazer a criação do index, que vai mudar completamente isso, a gente usa create index, o nome do meu index, por exemplo, idx e-mail, a palavra on, e aqui a tabela onde eu quero criar o meu índice e a coluna que eu vou criar ele. Então, na coluna e-mail. Ele demora um pouco, a gente já vai entender por quê. E agora eu posso ver se eu dar um esquema. Eu posso ver que eu tenho a minha tabela e eu também tenho o meu index aqui no meu banco de dados. Eu vou limpar aqui o meu terminal e a gente vai entender um pouco melhor o que aconteceu na criação do meu index. Então, quando eu rodei o meu select sem ter o index, o que aconteceu foi que lá na minha tabela users, o meu banco de dados ele foi linha por linha. Então, ele começou aqui na linha 1, veio aqui na linha 2, 3, 4 e assim por diante até chegar lá na última linha, pegando os registros que o meu e-mail era igual ao que eu passei. Isso acaba ficando muito lento, então ele sempre vai precisar percorrer todas as linhas da minha tabela. E isso a gente não precisa focar agora, talvez não seja o momento, mas ela é uma operação ODN dentro de Big Data. Então, quanto mais registros eu tiver, vai crescer correspondente à quantidade de registros, o tempo que ela vai levar para executar o meu select. Ou seja, se eu tiver 1 milhão de registros, eu vou precisar percorrer 1 milhão de linhas. Se eu tiver 2 milhões de registros, eu preciso percorrer 2 milhões de linhas. Então, o index ele faz de uma forma diferente. Ele vai criar uma estrutura diferente dentro do nosso banco de dados, que é chamado também, a gente não vai a fundo, mas a fim de conhecimento é uma árvore binária, ou uma binary tree. Ele cria essa estrutura, então a gente pode ver que dentro da criação do meu index antes, aqui no terminal, ele demorou cerca de 1.7 segundos para criar o index, então ele estava criando essa estrutura. E como ela funciona, a gente teria que se aprofundar muito, mas a diferença é que ela vai ser geralmente
um index normal, ela vai ser uma notação logDN. Então, é bem mais rápido, ela não chega a ser instantâneo. Talvez um hash index em alguns bancos de dados que permite a gente fazer a criação, ela chega a ser instantâneo, mas, no geral, uma árvore binária, a busca não vai ser instantânea. Porém, ela chega muito perto e muito melhor do que uma ODN que acontece aqui dentro do user sem o index. Então, voltando agora para o nosso terminal, a gente vai executar o mesmo select. Eu vou pegar aqui, então vou pegar o ID do usuário onde ele tem esse e-mail. E eu posso ver que ele foi quase na hora, ficou aqui 0.00, ficou ainda 2 casas de zero aqui antes de começar a contabilizar o valor. Então ela chegou quase a ser instantâneo, o que antes demorava mais de um segundo. E se eu rodar agora usando o explain query plan, eu posso ver que ele mudou. Então não é mais a estratégia de scan. Então eu posso ver que aqui ele está usando o meu cover index que eu criei aqui usando o index idx e-mail, que foi o que eu criei antes para acelerar essa operação. Aqui existem algumas outras estratégias de criação de index quando eu quero usar mais de uma cláusula dentro do meu where, então eu quero passar e-mail, quero passar outra coluna também dentro do where, mas basicamente a essência funciona assim. Então talvez você pense que então eu crio index para qualquer coluna da minha aplicação. Não. E aqui alguns motivos do porquê a gente não deve fazer isso. Então, primeiro é tamanho ou espaço cresce no banco. Ou seja, quando eu criei um index, ele criou uma árvore binária. Então, ele vai precisar salvar essa árvore binária dentro do meu computador, dentro de onde meu banco está rodando, seja um servidor. Ou seja, meu banco vai ocupar mais espaço, porque ele vai estar quase duplicando os meus dados. Então, eu não posso ficar criando sem uma certa necessidade. Então, eu faço a criação de index, mas de forma mais estratégica. E outro problema que a criação do index traz é a escrita de arquivos, ou seja, meu insert e meu update. Que quando eu inserir um novo arquivo, ele vai ter um novo registro, ele vai ter um e-mail também. E o meu index que eu já tenho, a minha árvore binária, vai precisar ser totalmente refeita, totalmente recalculada, os nodos vão ter que mudar de lugar para ela ficar ordenada novamente da maneira certa. Então, esses são os dois principais problemas que a gente traz quando a gente cria um index. Por isso que a criação do meu index ela deve estar bem alinhada com o meu sistema. Eu tenho que pensar nessa arquitetura, as colunas que eu vou fazer a criação. E algo interessante é que minha chave primária ela sempre vai ser um index. Para automaticamente a maioria dos bancos de dados vão já fazer a criação de um index para a chave primária. Eu não preciso fazer essa criação para buscar registros pela primary key. Então essa criação já é feita automática, porém os outros dados nenhum deles tem um index por padrão. E dependendo da minha necessidade eu posso fazer essa criação, sempre lembrando também dos problemas, né, os trade-offs que essa criação vai trazer para mim.